Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas. É um assunto que a gente faz parte, né, do profissional que atua na área de eletrotécnica, implantar, projetar, implantar e manter, né, dar manutenção e inspecionar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então a gente vai falar nessa hora de aula sobre alguns conceitos, né, os fenômenos físicos do raios e os tipos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, onde que vai dar para vocês uma visão ampla, né, do que vem uma visão genérica do que vem a ser um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O objetivo nosso do curso de instalações elétricas prediais é passar uma noção, né? Então isso aqui que vocês têm aqui não vão habilitar vocês, né? Não vão proporcionar conhecimento, seja para projetar, ou seja para inspecionar, ou seja para realizar a manutenção, mas já vai ser um elemento introdutório e vocês vão conseguir já dialogar na empresa que você trabalha ou no local que você vier a trabalhar sobre sistemas de proteção contra descarga. A formação dos raios, né? No Brasil, né, os países tropicais, onde a gente tem um número de tempestades ao longo do ano significativo, a incidência de descargas atmosféricas elas são comuns. Isso vai ter uma variação para cada região, tá? Se a gente for imaginar o Nordeste e for imaginar o Sudeste, é lógico que nós aqui teremos mais incidência de descargas atmosféricas, porque aqui chove mais. Se a gente olhar a região Norte e comparar com a região Sudeste, a região Norte do país vão ter maior incidência de descargas atmosféricas. Por quê? Lá está próximo, é uma floresta tropical, né? Está dentro da floresta. Então a constante de chuvas, né, que a gente chama de chuvas tropicais, é diária. Então a incidência de raio ela é significativa. E o raio nada mais é do que um fenômeno eletrostático. Então é uma energia eletrostática onde as nuvens são carregadas com a polaridade negativa e a crosta terrestre está com a polaridade positiva. Então isso que a gente vê, né, essa luz, essas veias, essa energia, isso aqui nada mais é do que uma energia eletrostática rompendo aí a rigidez dielétrica do ar. Então quando isso aqui acontece, olha, o nosso ar está transportando essa energia do raio até o solo, que é um ponto de descarga. Então a gente tem, né, a tempestade envolve grandes nuvens de chuva, chamada cumulus-nimbus. Estas são nuvens carregadas medindo de 10 ou mais quilômetros de diâmetro na base e 10 a 20 quilômetros de altura. Então se a gente for observar, né, nós temos as nuvens formadas aqui por uma polaridade positiva, polaridade negativa, e quando a gente tem a crosta terrestre com polaridade positiva, vai gerar o fenômeno do raio. Como que a nuvem fica polarizada negativa, como que ela fica polarizada positiva? As nuvens são formadas por gelo, partículas de gelo. Então quando essas partículas vão se atritando, né, elas vão se esbarrando ao longo de um período de tempo, ela vai se eletrificando. Por isso que a gente, né, fala de um fenômeno estático. Aquela mesma ideia, se você pegar o seu lápis, friccionar no seu cabelo e você vai conseguir levantar a folha do papel do caderno, ou quando você está uma blusa de lã, né, no seu dia a dia, no inverno, que o tempo está seco,
e você às vezes costuma tomar um choque na bateria do carro, isso é elemento de eletricidade estática. Ou a sua blusa de lã, né? Você tira de uma outra malha, você tira ela e você percebe uns estalos, né? Uns faiscamentos aqui de eletricidade estática. Então o raio é uma eletricidade estática. Esses atritos, né, que aconteceu entre o gelo vai aglomerar uma quantidade de carga negativa na nuvem, juntamente com a formação da carga positiva que na crosta terrestre vai gerar o raio. Tá? A descarga líder, né, quando a gente fala descarga líder, é essa principal, tá? Então é a descarga líder. Está entre 20 a 50 metros do solo. Surge a descarga de conexão, esta sim visível. Então a gente está vendo, olha, quando a gente começa a visualizar o raio, vai estar a 50 metros do solo. Então, ou seja, a gente quando vê um raio, a gente tem um cálculo aí que ele está entre 20 a 50 metros do solo, para atingir o solo. Novamente aqui é uma simulação, né? A gente tem a descarga atmosférica, ela pode vir tanto do solo, tá? A gente tem raios entre nuvens, nuvem para o solo e do solo para a nuvem, que é um pouco mais raro, mas tem. Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. O grande erro, pelo contrário, raios adora cair várias vezes no mesmo local. Aquele mastro de bandeira que existia em Brasília, no meio da Praça dos Três Poderes, já foi atingido por raios inúmeras vezes. A descarga de conexão costuma se iniciar em algo pontudo e se destaca da planura ao redor, como um prédio, uma árvore ou um peladeiro de campo de várzea. O que é isso? O que esse texto aqui está nos informando? A descarga atmosférica ela tende a atingir um ponto mais baixo ou um ponto mais alto. Se eu tenho uma edificação, igual nós temos essa casa aqui, se a gente tivesse um prédio aqui do lado, o que vocês acham que ia acontecer? Qual que é a probabilidade de cair o raio? Na casa ou no prédio? No ponto mais alto. Exatamente, no ponto mais alto. Então é no prédio. Se essa casa aqui tivesse cercada por árvores maiores do que ela, a probabilidade do raio cair na árvore é maior do que na casa. Então a descarga atmosférica sempre vai cair no ponto mais alto, tá? Então todo ponto mais alto é o elemento de captação. Então as pessoas costumam... por que a orientação, quando você está num local descampado, orienta para você procurar abrigo? Porque se você está num campo de futebol, quem é o elemento mais alto? É você. Você não, né, se esse campo tiver um elemento, né, não tem nenhuma edificação em volta maior, o ponto mais alto é você. Então a probabilidade desse raio te atingir, né, cair diretamente em você, ela é muito grande. A probabilidade disso acontecer ela é elevada. Teve um acidente, eu vou falar disso mais à frente, vou antecipar aqui não. Então a gente tem algumas lendas, né, que o pessoal comenta aí, que durante as tempestades a gente não deve acender velas, a gente tem que ficar escondido, a gente deve rezar encolhidinho, cobrir espelhos, carregar amuleto colhido no local da queda de um raio, né? Ou seja, se cair um raio numa árvore, você vai lá e pega um pedacinho dessa árvore e vira um seu amuleto, que está protegido contra raio. A minha mãe, por exemplo, no domingo de Ramos, né, para nós que somos católicos, tem o domingo de Ramos, né, e na procissão você ganha um ramo. E aquele ramo a gente leva para casa e no momento de tempestade você quer um pedacinho daquele ramo para a tempestade ir embora. Então assim, são crendices populares. Aqui também faz isso aqui também.
É, Esse cobrir espelhos aqui, eu acho que é o que mais todo mundo faz, eu acho. é. E Tem assim, e é crendice, sabe? Isso aí é crendice. O que vai te proteger contra a descarga atmosférica é você estar dentro da edificação. Só de você estar dentro da sua casa, você está protegido, tá? Você está protegido. É lógico que você tem que avaliar se é necessário a sua edificação ter um sistema de SPDA, sistema de captação, ou não. Eu digo o seguinte, as casas aqui residenciais aqui em Lafayette não tem necessidade, tá? Praticamente, a não ser que seja num local descampado. Ah, estou fazendo a minha casa lá no alto do morro e está lá sozinho. Vai ser a única casa, o único ponto. Mas geralmente, eu vou explicar o porquê, mas geralmente as casas aqui de menor porte não têm essa necessidade, salvo a questão da localização. Então, assim, a maior parte delas não, mas vai ter casas que vão precisar. Então, no momento que você está numa casa onde que você fez uma avaliação de risco, que a probabilidade é baixa desse raio atingir essa edificação, independente se ela tem um SPDA, né, que é o sistema de para-raio, que o pessoal fala do para-raio, você está protegido. Então, toda vez que iniciar uma tempestade, tá, com incidência de raio, você deve procurar um abrigo. Seja o interior do seu carro, seja a sua casa, mas nunca debaixo de uma árvore, nunca dentro de um quiosque na praia que é coberto por folha, né? Por aquele sapê, né? Que acho que fala. Nunca num lugar desses. Eu acho assim, a gente tem que procurar um abrigo seguro. A área externa nunca ela é protegida. Teve um festival de música em São Paulo o ano passado. Acho que não sei se o tempo se fala o correto, é Lula-Palusa. Acho que é isso, ou Lollapalooza, é algo desse jeito aí. E nesse festival, o que estava acontecendo? É um campo, né? Com vários palcos, é uma área aberta. Então estava tendo tempestade, o que a organização de evento fez? Fechou os portões, não permitindo que ninguém mais acessasse, e tirou as pessoas da área aberta e colocou em abrigo. Por que isso? O número de acidentes com descargas atmosféricas tem aumentado muito. Se vocês compararem, né, as chuvas da infância, vocês talvez estão na média aí da sala aí dos 20 anos de idade, se você lembrar das chuvas que acontecia quando vocês eram crianças, eu estou falando aí talvez aí de 15 anos atrás, né, que a partir dos 5 anos a gente já começa a ter uma memória, e ver as tempestades que hoje estão acontecendo, vocês estão observando que há uma mudança climática. Está vindo com mais severidade. As chuvas estão acontecendo com mais severas, né, com maior intensidade. Então você tem uma incidência maior de raios. Se a gente observar esses últimos dias aqui em Lafayette, ontem nós estávamos fazendo a aula e depois eu fiquei até pensando, estava tendo uma incidência, pelo menos onde eu moro aqui, eu estava tendo incidências de descargas atmosféricas direto durante a nossa aula ontem. No domingo teve também. Então assim, constantemente a gente vê que as chuvas vêm e vêm com uma forte incidência de raio. Professor, Pois não? do lado aqui da minha casa tem uma árvore. Aí de vez em quando costuma dar uns estalos aqui. Aí pode acontecer de queimar os equipamentos aqui em casa? Pode sim. Pode sim. Tá? Mas mesmo estando 10 metros de distância? Mesmo estando 10 metros de distância, pode queimar. 10 metros está pertíssimo. 10 metros está colado. Você falou que tem árvore? Você falou? É. Se cair um raio na sua árvore com uma intensidade maior, vai queimar os aparelhos de toda a sua casa, se você não tiver um DPS de proteção. Queimar tudo. Já queimou uma televisão já. Vai queimar tudo. Você tá... Amanhã não, né? Na terça-feira que vem eu vou falar sobre o DPS. E aí sim vocês... Pois não? igual você está falando no caso do DPS aí, se fosse para você instalar um DPS num quadro de distribuição residencial,
Você sabe falar se esse DPS é muito caro? Por causa que, igual você está falando aí, né, protege os equipamentos, Isso. né? Olha, O caso de raio, essas coisas. exato. DPS, ele não é barato, ok? Ele não é barato. Mas vamos pôr um DPS para você colocar hoje na sua casa. Você vai colocar um DPS. Eu acho que os DPS estão na média de R$50. Se sua casa for fase neutro, você vai precisar de 2 DPS. Vai dar R$100. Você vai precisar também de colocar um DPS, que é de nível 3, lá na tomada. Que amanhã, na próxima aula, eu vou estar explicando um por um. Que deve estar na faixa de uns R$40 a R$50. Ou seja, se você for proteger geladeira, você tem uma televisão, uma geladeira, que são equipamentos que ficam constantemente talvez na tomada, você vai precisar de investir R$200. 250. Se você tem uma televisão hoje de 50 polegadas, você não comprou ela por menos de R$3.500. E uma geladeira, a mais simples que tiver, não é menos de R$1.500. Então você está falando que você vai investir R$250 para proteger R$5.000. Então vale a pena, né? Então vale a pena. Não é barato, como se diz, se a gente for comprar os componentes, não é barato, mas vale a pena. Eu tive um projeto para uma casa de grande porte, né, o pessoal tem um valor aquisitivo um pouco maior, diferenciado. Eu fiz um projeto para eles de proteção contra descarga atmosférica, que nós gastamos em torno de R$5.000 de DPS e outros dispositivos. Só que só de eletrodomésticos e eletroeletrônico, o cara tinha mais de R$100.000, sabe? A geladeira do camarada lá custou R$20.000. A gente nem pesquisa. Quando vai comprar um eletrodoméstico desse, a gente nem pesquisa, o pessoal compra isso. Então tinha televisão de 60 polegadas, 2 televisões, uma na sala de TV, uma no salão de jogos. Então tinha muita coisa, cara. Sistema de comunicação interna, câmera, né? Então era muito eletrodoméstico. Mas valia a pena. O cara investiu R$5.000 para proteger R$100.000. Teve uma cooperativa de leite também uma vez que junta, né, o produtor rural e compra aqueles os tanques de refrigeração de leite para fazer a pasteurização. Talvez tenha alguém de vocês que mexe com isso, com laticínio. Meu tio tem 2 tanques desse aí. E caiu uma descarga atmosférica numa dessas fazendas e queimou o tanque. E esses tanques não são baratos, tá? Eu não me engano, que na época o cara me falou que era R$60.000. E a turma, né, era uma cooperativa, juntou pequenos, né, produtores e compraram esse tanque. Então a turma estava desesperada, porque fizeram um investimento de R$60.000, acho que foram no 3º ano depois que implantaram o tanque, caiu uma descarga atmosférica e queimou o sistema de refrigeração. Eles conseguiram, né, trocar lá o compressor, conseguiu consertar e tudo, e quiseram fazer também um sistema de proteção contra surto, né, proveniente de descarga atmosférica. Então está uma crescente demanda. É raro hoje uma pessoa que não comenta que não queimou um aparelho eletrodoméstico por raio nesses últimos 5 anos. Muito raro. Muito raro. Sempre tem as pessoas que estão reclamando. Professor, mas nesse caso aí, vamos supor que tem esse negócio de resfriamento do leite lá. Aí você falou que fez o sistema com DPS para eles lá. Isso. Mas e se ele fizesse uma torre um pouco mais alta do que lá e fosse um para-raio? Então. No chão, no caso. Aí não precisaria do DPS. Não precisa. 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 Porque o que acontece? Você vai ter uma torre, né, igual você colocou, um para-raio mais alto, onde que vai ficar esse reservatório, esse gerador. Só que o que vai acontecer? Na hora que incidir a descarga atmosférica nesse para-raio e ele vier para o solo, vai ter uma energia que vai ser dissipada no ar. E como os seus cabos
né? O que a gente tem dentro das paredes nossas, né? Que está ligado nos equipamentos? São cabos com bons condutores, né? É cobre. Então, esse condutor, ele vai perceber, ele vai captar esse sinal, essa energia, e vai levar para o seu aparelho, tá? Então, por isso é necessário a gente ter o sistema de proteção contra descargas atmosféricas hoje. Eu vou preocupar do elemento de captação, aterramento e DPS. Aí sim eu tenho a correta implementação de um projeto de proteção contra descargas atmosféricas. Se eu tiver apenas para-raio e aterramento, eu não estou ainda protegendo meus equipamentos eletroeletrônicos. Se eu tenho para-raio e aterramento, eu estou protegendo a edificação e a vida das pessoas que estão ali dentro, tá? Então, se eu imaginar uma igreja, né? Imagina uma igreja, eu tenho um para-raio, um sistema de descida e o anel de aterramento. Se o sistema de som da igreja não tiver DPS, vai queimar, tá? Vai queimar, ele vai queimar. Então, é tudo. Hoje a gente tem que ter um projeto que faça essa concepção. Você consegue ter DPS sem ter necessidade de elementos de captação, de ter para-raio. Mas se você tem elementos de captação de para-raio, aí com certeza você vai precisar de ser com DPS. Tá? Hoje toda casa precisa de DPS. A mesma coisa que eu falei do DR, a gente precisa de DPS. A 5410 exige. Tem que ter DPS. Pronto, final. E a 5419 obriga mais ainda a ter. Tá? É necessário. Então aqui uma... Pois não, pode falar. A Alessandra pediu para me te avisar que ela tá sem internet por causa da chuva. Ok, sem problema. Já deve ter rádio ainda. Tá, eu vou estar gravando aqui e ela assiste depois. Obrigado aí pela informação. Aqui a gente tem, né, alguns efeitos da descarga atmosférica. Eu acredito que todo mundo, a maioria já deve ter visto, né, uma árvore atingida pelo raio. Isso aqui foi descarga atmosférica, tá? Quando o raio, uma incidência de raio lateral atingiu esse prédio, se quebrou esse bloco de concreto, e isso acontece mesmo, tá? A gente acha que não, mas acontece. A intensidade da energia é elevada, é muito alta. Então, com isso, o dano provocado na estrutura vai acontecer. Então, mais danos, né? Na quina dos prédios, né? É muito comum. A descarga atmosférica geralmente procura um elemento alto e pontudo, né? Então, o que a gente vai ter aqui na descarga atmosférica, nas quinas dos prédios? Um elemento, um fator positivo para isso acontecer. Professor, Pois deixa eu não? te falar um negócio aqui. Sabe aquele prédio que estão fazendo de frente à maternidade ali? Sei. Então, lá eles estão fazendo um negócio desse enterramento lá. Tem aquelas hastes pra cima lá, sabe? Uns 30 centímetros mais ou menos. Eu trabalhei lá por pingadeira de material galvanizado. Aí Sim. eu tive que furar na pingadeira, no caso, para eu passar esse haste para me cortar nele, sabe? Ele vai atrapalhar alguma coisa no aterramento, será? Essas pingadeiras? Não, o que acontece? Você colocou as pingadeiras por dentro, elas Em cima das paredes, no caso. Aí eu fiz um furo na pingadeira onde passou o haste. Eu não mexi no haste, eu só fiz a medição lá, fiz um furo em cima da pingadeira e atravessei o haste por dentro dela, entendeu? Entendi. A sua pingadeira vai ser de material de calha, que é... Isso, de galvanizado. E o material lá é cobre? Não é cobre não. Lá é um outro material. Então, o que acontece? Tem que ver qual que é o material que eles utilizaram lá. Se for material que pode provocar pilha galvânica, o que é isso? Quando a gente tem materiais que por exemplo, o zinco e o cobre, que você tem condições de um doar elétrons ou perder elétrons para o outro, as suas pingadeiras, com pouco tempo, elas vão começar a corroer, ok? Entendi. Elas vão fazer cheio de furo. Esse é um problema, que é a não compatibilização do material do SPDA com o que está acontecendo, ou criar um elemento isolador, né, por cima da pingadeira. É isso que vai acontecer. Isso é comum, são os fenômenos de pilha galvânica. Quer ver?
Lá eles só colocaram as hastes, sabe? Ainda não colocaram aquela, tipo uma barra chata que fica em cima, Isso, isso. sabe? Essa barra chata vai ficar em cima da pingadeira certinho. Dela. Quer ver, ó? Aí tem que ver o material que eles estão colocando, ó. Pilha galvânica, corrosão. Aqui, ó, ferro e cobre. Imagens. Queria mostrar do SPDA para ele estar aqui. SPDA. Aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Ela tipo vai oxidar, né? Exatamente. Então, quando... Aqui vem, ó lá. Cuidados para a fixação dos condutores SPDA. Então, o que você tem que usar aqui? Olha, o material tem que ser um material compatível com a... Ele vai ficar tipo esse daí, onde tá seu mouse aí. Isso. Vai ficar em cima da pingadeira, igual tá aí. Igual tá aqui, né? Aqui tá a pingadeira, né? E aqui... Isso. Então, se aqui for ferro, né? Se for... Aqui é aço galvanizado, né? Isso. E aqui for cobre, vai dar pilha galvânica e vai furar isso aqui rapidinho. Isso aqui é questão de 1 ano, vai derreter isso aqui tudo. E tem que ser cobre, não pode ser esse por cima aí no caso, não pode ser outro material. Não pode ser inox, pode ser alumínio, pode ser cabo de aço. Mas não acontece? Não, vai acontecer não. Ah, tá. Acontecer não. Provavelmente vai ser o mais barato, porque pra ele você já viu. Se for mais barato, aí vai ser aço galvanizado, cabo de aço. Cabo de aço. Vou voltar aqui. Beleza, então. Beleza? Bom. Então aqui, olha, só pra gente mostrando, né, uma mansão em Campos do Jordão, uma incidência de raio, olha aqui o efeito que provocou na edificação, né? Destruiu a edificação. Perda, né? A gente descargas atmosféricas caindo aqui em pasto, você tem aí a morte dos gados, dos animais. Então a gente tem bastante prejuízo com relação a isso. Tanto que quem possui esses gados, né, de grande valor, né, a gente vê aí boi valendo 2 milhões, 10 milhões, esses tipos de animais eles não ficam pastando, né? Eles ficam confinados em galpão. Por quê? Um galpão está no interior. Eu estou conseguindo criar uma proteção para dentro do galpão e quem estiver dentro do galpão está protegido. Então eu não vou deixar um animal desse valor pastando, correndo o risco de ter uma incidência de descarga atmosférica e ele vir à morte. Esse acidente aqui aconteceu há uns anos atrás e eu sempre gosto de comentar nele porque as pessoas estavam numa praia, em Praia Grande, e eles acreditavam que os prédios que estavam na orla da praia, como eles viam para-raios, né, viu o capitão Franklin em cima dos prédios, eles acreditavam que a praia estava protegida. E não está, né? O captor que está em cima do prédio está protegendo o prédio, não está protegendo o que está ao redor. E uma família foi morta por uma incidência de descarga atmosférica quando eles estavam na praia. Então, 4 pessoas mortas durante a queda de um raio na tarde dessa segunda-feira, 29, esse aqui foi de 29 de dezembro, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Já foram identificadas pela polícia. Além das vítimas fatais, outras 4 pessoas foram atingidas durante o incidente, sendo que uma encontra-se em estado grave, mais estável. 3 estão fora de perigo, passaram por avaliação bucomaxilofacial no Hospital Irmã Dulce, por apresentarem ferimentos no rosto e foram liberadas. O internauta Marcelo Viana estava no local e fez as imagens da equipe do Corpo de Bombeiros tentando reanimar as vítimas.
O flagrante mostra a ação dos homens na corporação que tentam fazer a massagem cardíaca e várias pessoas em volta. A testemunha enviou o vídeo por meio da plataforma colaborativa. Tá, eu não coloquei esse vídeo, nem vou mostrar porque essa aula vai para o YouTube, tá? Morreram durante descarga atmosférica elétrica Zenildo Tadeu Vieira, coronel aposentado da Polícia Militar, 69 anos, sua esposa Andréia Boareto, de 41 anos, a sobrinha do casal Kátia Boareto e seu marido, Luciano Alessandro. Luciano e Kátia moravam em Jacareí, na cidade da região do Vale do Paraíba. Já o coronel aposentado e sua esposa na capital paulista. Então, o que eu quero chamar a atenção com relação a isso? Pessoal, quando vocês estiverem em praia, piscina, campos de futebol, está tendo, vocês estão percebendo que o tempo está mudando e existe a probabilidade de descarga atmosférica, vão embora, tá? Vão embora. Eu tive, em janeiro, ainda não tinha um problema com a pandemia, eu tive num parque desses, chama até Pimonte, fica ali indo para São Paulo com meu menino. E foi em janeiro, né? Geralmente tem tempestade. Então, eu achei interessante a postura desse parque, porque era uma área aberta, uma área grande, e tem uma piscina de onda mesmo, que as pessoas geralmente aglomeram em volta dela e ficam na piscina, que é a atração principal do parque. E no momento que começou a carregar as nuvens e eles perceberem que poderia ocorrer incidentes de descarga atmosférica, eles desligaram a piscina, o maquinário que provoca a onda, e solicitaram as pessoas para saírem. E todo mundo saiu. É a forma correta, tá? É a forma correta. É a forma correta de se proteger as pessoas, porque quando acontece o acidente, não vai ter mais jeito de fazer mais nada. Não existe apenas ou além de chorar, né? Pelas pessoas queridas que vocês perderam. Falando em raio, acabou de dar um trovão aqui. Então é importante esse tipo de comportamento. Tem um clube aqui da cidade que me pediu para fazer uma avaliação a respeito da área de piscina, né? Se existia a possibilidade de permitir as pessoas utilizarem a área aberta. E não tem, tá? E existe uma norma que foi lançada, acho que no final do ano passado, se não me engano, outubro do ano passado, é a 16875, que ela fala sobre proteção em locais abertos. Eles trabalham com um detector de raio, é um sensor que detecta o campo detecta o campo eletrostático a 24 km da área que ele tem implantado. É uma forma, gente, de alerta, mas não é uma forma de proteção. Hoje, por exemplo, em canteiros de obras industriais que ficam em locais ermos, eu coloco para implementação desses sensores, tá? E em sinal de alerta, todo trabalhador que está fora de prédio industrial, ele tem que procurar abrigo, porque não tem como você garantir a proteção dele em área aberta. Os sensores vão apenas alertar, olha, tem tempestade se aproximando, porque muitas vezes em dia de céu limpo, né, céu azul, você tem a incidência de descarga atmosférica. Você ainda consegue ter a incidência de descarga atmosférica. Então é muito importante a gente ter essa observação entre nós. Vocês já viram algum acidente com descarga atmosférica? Não. Pois não. Se a pessoa, vamos supor, se ela montar, vamos falar assim, naquelas torres, vamos supor, daquela da Via Real, aquela que é mais centralizada e mais fácil a gente saber qual que é. Uhum. Ali na Pronto Socorro. Ok. Aí esse sistema que falou que faz aí, que eu esqueci o nome, desse negócio de para-raio, Certo. você tem um tanto certo, assim, ou então todo para-raio serve para, vamos supor, se for um raio
vai ter, não, vai ter. Você tem alguns métodos de SPDA, tá? Você tem alguns métodos de SPDA. Métodos, né? Que é o método para o Franklin, que é aquele captor pontudo em cima do prédio. Você tem o eletrogeométrico, tem a gaiola de Faraday e tem o estrutural, que é esse que está montando no prédio que você está trabalhando. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês aqui. Daqui 2 slides chega nessa parte, tá bom? Tá, beleza. Deixa eu só mostrar aqui para vocês isso daqui. Esse site aqui, gente, que é o INPE, tá? O ELAT do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa, Grupo de Eletricidade Atmosférica, eles mostram o índice de incidência de descarga atmosférica no território nacional e aqui na América. Vocês vão observar o seguinte, olha. A nossa região aqui, ó, esse gráfico aqui está sendo esse gráfico ele é atualizado constantemente, tá? Está sendo atualizado constantemente. Quando eu falo constantemente, é em tempo real. Só que eu queria mostrar isso aqui, mas não tá aparecendo o ícone. Vamos por aqui, ó, exibir capitais. Nós estamos aqui, ó, Belo Horizonte. Olha, tá vendo como que tá vermelho aqui essa região? Tá vendo que vermelho essa região aqui, olha? E tem probabilidade alta de descarga atmosférica. Quem tá aqui em Lafayette tá começando a chover. Tá tendo raio. Ou seja, o mapa tá mostrando aqui, olha, aonde está acontecendo as descargas atmosféricas em tempo praticamente real. Ele tem um delay de atualização e eu queria mostrar para vocês isso aqui, mas não está aparecendo. Tinha um tempo real, sabe? Ele ficava movimentando aqui. Não estou conseguindo olhar para vocês. Mas vem lá. Então, concentração de raios das cidades do Brasil. Então a gente consegue, se eu digitar aqui Conselheiro Lafayette, olha só, a cidade de Lafayette, ela está no ranking nacional de 790 e no ranking estadual ela é a 6ª cidade com maior incidência de descarga atmosférica no estado. Então olha só, Lafayette é a 6ª cidade com maior incidência de descarga atmosférica. Vamos ver aqui, olha, na Bahia, só para vocês terem uma ideia que lá já vai chover menos. Salvador, né? Bahia, né? Bahia estado, Salvador, Bahia. Olha só, o nível de incidência nosso aqui era 8, né? Quilômetros, ou seja, o que quer dizer isso aqui, gente? Quilômetros quadrados por ano. A probabilidade de se cair uma descarga atmosférica é de 1,38 por quilômetros quadrado durante um ano. Aqui em Lafayette é 8 vezes. Então a probabilidade de se cair uma descarga atmosférica em 1 km quadrado, ou seja, se você pensar num quadrado de 1 por 1 km, a probabilidade de acontecer isso é 8 vezes. Então, ou seja, é uma probabilidade alta de acontecer. E isso vai impactar nessa pergunta que você fez. Qual sistema de SPDA eu vou adotar e qual é mais robusto e qual a robustez dele? Qual que é essa necessidade? Ok? Então, isso vai impactar bastante. Quando você for dimensionar esse sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Esse é um fator que você tem que levar em consideração. Tá? Esse é um fator que você tem que levar em consideração. Aí você vai ter que levar em consideração. No caso, a cidade com maior ranking de incidência, não é isso? Oi? Você teria que analisar então o número de incidência, né? Exato. Você viu que eu coloquei Lafayette, deu 8. Vamos ver aqui, olha, uma cidade próxima de nós aqui, Congonhas. Vamos pôr aqui Congonhas do Campo. Congonhas, Minas Gerais. Olha lá, bem próximo de nós. 8,46, mas está no ranking estadual em 9º. Nós estamos em 6º. Vamos colocar aqui Juiz de Fora. A 16ª, tá vendo? Põe o campo pra gente ver por causa da serra lá.
Qual? Ouro Branco. Ouro Branco. Olha só, Ouro Branco, gente. A segunda. É por causa da serra, não é? É, aqui ó, 8,9 a incidência, tá vendo? É a segunda cidade no ranking. Segunda, tá? Então, a gente que mora aqui na região, a gente sabe as incidências de descargas atmosféricas que a gente tem aí em volta. Então é elevado. É elevado. Então, tô brincando, tô lá no parque tô lá na Serra de Ouro Branco. Tá tendo movimentação que vai chover, vai embora. Não fica brincando lá. Porque existe uma grande probabilidade de cair uma descarga atmosférica. Tá? Uma grande probabilidade. Bem, pessoal. Então, assim, qual que é a norma que regulamenta a SPDA, Proteção contra Descargas Atmosféricas? É a 5419, tá? Então, como que a gente tem que avaliar essa 5419, avaliar o nosso projeto de SPDA? Como que ele nasce? Como que ele surge? Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, a norma, tá, é dividida em duas partes. 5419 parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. O total dessa norma deve estar aí aproximadamente aí umas 700 páginas, tá? 700 páginas dessa norma. A parte 1, ela só vai falar de conceitos, somente conceitos. O que é um raio, né? O que é tensão de toque, vai falar sobre somente conceitos. A parte 2 é uma parte que a gente chama de gerenciamento de risco. O que é esse gerenciamento de risco? É onde nós vamos calcular se uma edificação tem necessidade ou não de sistema de SPDA. Ou se é necessário colocar o para-raio, ou se é necessário colocar somente o DPS. Nessa análise de risco que nós vamos determinar a configuração do nosso SPDA. Qual tipo de SPDA? Se vai ser um mais robusto, se vai ser um outro menos robusto, qual que vem a ser essa questão? Então, aqui, olha, por exemplo, nessa parte, eu vou avaliar se a edificação tem sistema de proteção contra descarga atmosférica, se essa edificação tem sistema de combate a incêndio, se essa edificação ela tem vai armazenar explosivo, eu vou verificar se vai ser um local de aglomeração de pessoas. Por quê? Se eu tenho um local onde vai ser um estádio de futebol, onde vai ser um teatro, onde vai ser um salão de eventos, onde vai receber um show com um público de mais de 3.000 pessoas, se cai um raio dentro de uma estrutura metálica, num telhado de um local desse, o que você vai provocar? Uma condição de pânico. As pessoas vão querer sair correndo dali. Então, às vezes, o raio não vai matar, mas as pessoas vão morrer pisoteando umas nas outras. Então, para evitar o pânico, o apavoramento das pessoas, a gente tem que implementar o SPDA. Então, toda essa análise ela vai ser feita aqui na parte 2. Tá? Chegou na parte 2, eu vi que tem necessidade do SPDA e determinei qual que é esse nível de proteção, eu vou para a parte 3. A parte 3 é a parte construtiva, tá? Quais tipos de materiais que eu posso estar utilizando, se eu posso usar cobre, se é cobre, condutor de cobre, qual que é o modelo desse condutor de cobre, se é alumínio, se é aço galvanizado, se for um SPDA, né, se vai ser gaiola de Faraday, qual que é o posicionamento das malhas da gaiola. Então aqui vai definir a forma construtiva, né? O tamanho, a profundidade do buraco que eu tenho, das valas que eu tenho que fazer para colocar o cabo de aterramento. Se eu tenho um cabo de descida passando próximo da janela de um prédio, eu tenho que ter uma distância de segurança para essa janela. Eu tenho que fazer, é ali que eu vou, né? Na parte 3, é onde eu vou estar determinando essa distância, porque se a pessoa estiver no prédio, olhando a paisagem, a vista, e um cabo passando próximo a ela de descida e venha ter uma descarga atmosférica,
ela pode ir a óbito por uma condição dessa. Então, é aqui que eu vou ver como faz. Então, lá em cima, na parte 2, eu calculei, determinei o tipo de risco, e na 3 eu determinei como construir. E aqui a parte 4 é os DPS. Qual tipo de DPS que eu vou utilizar para um sistema de SPDA que eu defini aqui, Então eu tenho que verificar qual tipo de DPS, quais equipotencializações que vão ser necessárias dentro da edificação, se eu tenho tubulação entrando, né? Uma vez eu vi um cara falando o seguinte: olha, minha casa tem aquecedor solar, e então não tem problema de eu tomar banho durante a tempestade, porque o raio vai cair na linha da concessionária, da CEMIG, e vai vir para o chuveiro. Só que como meu chuveiro vai estar desligado, eu não tenho problema. Só que ele esqueceu que tem um tubo de cobre, né, conectando lá no boiler dele. E a água é um elemento condutor. Então, se cair uma descarga atmosférica no tubo ou nas placas dele de aquecimento, ele vai ser eletrocutado lá no chuveiro do mesmo jeito. Então, eu tenho que observar isso tudo. A gente tem que observar. Eu tive um projeto de SPDA para uma piscina térmica, né? Um ginásiozinho, e dentro tem uma piscina térmica. E o proprietário queria que eu desse garantia sobre assim, olha, eu posso ter aula com meus alunos no interior da piscina no momento de tempestade? Não, você não pode, você não vai ter, eu não vou assumir esse compromisso com você, porque o gradiente de potencial, né, que vai ter com uma descarga atmosférica, ela é imprevisível. Eu tenho uma certa ideia do que vai acontecer, mas é meio imprevisível. Aí eu vou expor as pessoas dentro de água úmida, descalça, sem nenhum método de isolação. Aí eu tenho lá um jovem lá de 20 anos, que tem um coração bom, mas ao mesmo tempo eu tenho uma senhora de 80 anos. Então o efeito da descarga atmosférica, né, o efeito desse gradiente potencial, vai ser diferente em cada de cada uma dessas pessoas. Então não assumo uma condição dessa. Em caso de tempestade, mesmo a piscina sendo coberta, não pode ter aula, o pessoal vai ter que aguardar. Pode ficar lá em volta da piscina, mas não dentro dela. Aqui vou mostrar um memorial descritivo para vocês de como é esse cálculo, tá? Pode me interromper, tá? Em caso de dúvida, algum questionamento aí, vocês podem interromper. Então aqui está um memorial descritivo. Então eu estou fazendo aqui para essa edificação aqui, tá? O SPDA. Então aí tem todos os procedimentos. Tem a parte orientativa do SPDA, então eu faço a identificação da instalação, a análise de risco associada às descargas, né, que é a incidência e implementação de SPDA e DPS, tá? Então aqui tem a parte de cálculo. Aí aqui, olha, eu entro com essas informações aqui eu tenho uma tabela de Excel que eu já vou jogando os parâmetros, ela vai calculando para mim. Então eu entro com os dados da edificação, olha só, aquela informação lá do INPE 8.34, comprimento, largura, altura da edificação, se possui SPDA, se possui o DPS, se o tipo de linha enterrado é aéreo, tá vendo? São vários parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Aí eu separo em cada zona o número de pessoas que ficam, né, dentro do local, ó, número de pessoas, 180 pessoas, que é a aglomeração do ginásio. E vou fazendo o cálculo até chegar na condição, olha. Se o valor, né, se R1 for maior que R total, é necessária a proteção contra a descarga atmosférica. Então, quando eu cheguei nesse valor aqui, é necessário proteção contra descargas atmosféricas, aí eu vou definir o tipo de proteção que eu quero.
Então o que a gente vai instalar? Um SPDA classe 4, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós vamos colocar DPS nos painéis, tá? E a gente tem que ter extintor de incêndio. Então eu estou considerando que essa edificação tem lá o sistema de combate a incêndio. Aí com esses dados, né, com essa implementação que eu fiz, eu cheguei no valor aqui, ó, de 1.34, a estrutura está protegida para esse tipo de perda, né? Aí tem algumas perdas que eu não comentei aqui, que é a perda, olha, a gente tem que avaliar nos riscos, no gerenciamento de risco. Olha, eu quero proteger equipamento eletrônico, eu quero proteger vida humana, eu quero proteger a edificação. Essa edificação é uma edificação que é tombada pelo patrimônio histórico, né? Uma edificação lá, vamos citar aqui perto aqui, a matriz Nossa Senhora da Conceição, que é tombada pelo patrimônio histórico. Se cair um raio na matriz e cair um raio, por exemplo, na casa ao lado, ali num dos prédios ao lado, qual que é o impacto cultural que vai ter, né? na igreja, né? Ou no prédio, né? Com relação à cultura. O que é mais fácil de se recuperar, o prédio ou a igreja? Então isso tudo leva em conta no cálculo de SPDA. A proteção de uma subestação elétrica, então, ou seja, corre risco de gerar interrupção do serviço público, de telefonia, né, de energia. Então, são vários critérios que têm que ser analisados. Então, eu falo com vocês o seguinte, gente, eu tenho estudado o SPDA, já tem uns 10 anos que eu estou nessa luta. Eu vou falar que eu devo saber uns 60% ainda. A gente é o tempo todo estudando, porque em virtude de cada tipo de instalação ter detalhes diferentes, você tem que estudar aquela edificação para você aplicar a norma. É isso que é o mais importante. Não tem um caminho a ser seguido pela norma, mas cabe a nós, né? Vocês também podem fazer projeto de SPDA. Então vai caber a nós decidir qual que é a melhor forma de aplicar esses conceitos na edificação. O pulo do gato está nisso aí. Qual que é? Ô professor. Pois não? Caso aconteça de ocorrer uma acidência desse raio no lugar que tiver o DPS, tiver esse sistema aí, vai danificar o sistema, depois eu tenho que fazer um reparo ou vai funcionar normal depois? Olha, o que acontece? Vou falar uma coisa agora aqui que vocês vão talvez ficarem incomodados. Não existe sistema de proteção contra descarga atmosférica que garanta 100% eficiência. Não existe. Sabe por quê? São Pedro não fala com a gente, olha, vou mandar uma descarga atmosférica com a intensidade de tantos megavolts. Ele não fala. É um fenômeno da natureza. Você vai... Naquela hora que eu não sabia se tem hora que parece que tem uns raios menores, tem uns maiores. Exato. Então... Então o que acontece? A norma foi feita pegando uma média da maior intensidade de raio, ok? Vai ter uns raios fora da curva, que vai acontecer com uma intensidade, ou seja, um fenômeno da natureza fora do comum, né? Uma intensidade de raio que seja fora do comum. Então, quando isso acontece, infelizmente, se você tiver um sistema de SPDA, um sistema de DPS, a probabilidade de se queimar, né, ou de se perder, ter algum dano na estrutura ou no que está dentro, ela é minimizada. Isso aí é fato. Ela é minimizada. Tá? Ela é minimizada. E quando cai um raio numa edificação e tem um sistema de DPS, assim que você percebe que teve a incidência do raio, você tem que fazer no dia seguinte, por exemplo, uma inspeção visual. Verificar se aquele raio não rompeu o cabo lá da malha de captação, né? Se o seu DPS ele não abriu da condição de serviço lá, ele deixou lá de operar. Então você tem que fazer uma inspeção visual para ver se
o seu sistema de proteção não foi danificado pela incidência desse raio. Você tem que fazer essa inspeção. Essa inspeção ela era para ser feita a cada 6 meses, você tem que fazer isso, tá? Cada 6 meses. Entendi. Então, na hora que você for fazer a lista para o cliente, então, você já tem que deixar claro para ele já que vai cobrir uma parte, mas não 100%. Exatamente. Todo relatório que eu coloco não é garantido 100% de eficiência. Teve até uma questão interessante uma vez que uma pessoa exigiu que desse garantia, né? E toda garantia tem um prazo de validade, né? Eu, por exemplo, não conheço nenhuma coisa que dá garantia eterna. Entendeu? Garantia eterna eu nunca vi. Aí eu falei, não, qual que é o prazo de garantia que você quer? Já que você faz questão de ter uma garantia, qual que é o prazo de garantia? Ah, 1 ano. Então, beleza, 1 ano. E eram uns equipamentos dele também, até de refrigeração. Aí o que eu fiz? Eu acionei uma seguradora. Fazendo, eu te dou garantia por 1 ano, mas vai ficar em X. Aí eu acrescentei no serviço o valor do seguro, entendeu? Então, se queimasse, eu ia acionar a seguradora e ela ia cobrir. Mas só porque a pessoa foi até leiga. Ela fez questão, ela exigiu que desse uma garantia, mas não tem garantia. Não tem garantia. Tanto que ela deveria ter ficado. Só que ela me exigiu garantia depois que eu fiz o projeto, o pessoal implementou e ela começou a cobrar garantia. Eu falei, não, te dou garantia, mas vai ter um acréscimo X. E foi o seguro. Eu nem acrescentei mais nada. Foi o valor do seguro. Justamente o valor do seguro. O IDR é 100% seguro? IDR, o DR junto com o aterramento, ele é seguro, tá? Ele é seguro. Beleza? Junto com o aterramento. A gente sempre tem que ter os dois. Então, olha só, pessoal, a gente tem aqui um SPDA externo, né? Qual que é a finalidade, né, do SPDA externo? Captar a descarga, ok? Então, a gente tem aqui o sistema de captação. Qual que é o método? Esfera rolante, ângulo de proteção e malhas. A gente vai ver os desenhos disso aqui. Nós temos aqui a finalidade, conduzir a descarga até o solo, ou seja, são os elementos de descida, os cabos. Dispersar a descarga atmosférica no solo, que é o aterramento, e o SPDA interno, que é evitar choques e incêndio, que é a equipotencialização. Então, o SPDA interno, gente, quem que é? O DPS, tá? É o seu DPS. É o seu DPS. Então, a gente tem elemento de captação, que pode ser esfera rolante, ângulo de proteção em malha, as descidas até o solo, o aterramento e a equipotencialização. Então, o que é o método Franklin, gente? O método Franklin a gente vê muito em caixa d'água. Num prédio desse aqui, olha, a gente não existe, a gente não vê mais esse tipo de proteção, até mesmo que vai dar um mastro muito alto. Porque o único mastro, você vai imaginar uma geratriz de um cone girando em volta desse prédio. Então, o que vai acontecer? Esse volume aqui, olha, que vocês veem no chão, no solo, é a área protegida. Então, tudo que tiver aqui, se a minha casa tiver aqui dentro desse volume, ela está protegida pelo prédio. Está aqui, está protegida. Agora, se ela estiver aqui fora desse prédio, né, fora desse volume, ela não está protegida. Que é aí que as pessoas enganam, né? As pessoas acreditam que tem um prédio aqui e eu estou fora desse volume de proteção, eu também estou protegido. Não é assim. Então, o método Franklin a gente vê muito nessas caixas de distribuição de água, a gente vê muito um para-raio lá em cima. Então, ali a gente está fazendo no método Franklin, ou seja, o próprio elemento captor está sendo fixado na estrutura e está sendo protegido com essa geratriz. A esfera rolante, tá? Ela consiste, aí tanto aqui, olha, só para você com relação à robustez do SPDA, a gente tem aqui proteção 1, que dá uma esfera rolante de 20 metros, e a proteção 4, 60. Então, ou seja, 20 metros
é menor do que 60. Então o nível 1 ele tem uma proteção muito maior do que o de 60, tá? Então aqui, ó, proteção 2, 3 e 4. Então esses aqui são níveis de proteção. Então a esfera aqui está rolando, né? A esfera aqui, olha, eu quero criar um elemento de captação, o raio é uma esfera e está girando, passando pelas edificações. O ponto que encostar na edificação é um ponto que poderá ter incidência de raio, tá? Então olha só, se você tiver aqui, ó, isso aqui não é um para-raio, isso aqui também não é um para-raio, é uma casa aqui e uma torre. Se eu tiver aqui, olha, uma edificação que tiver aqui no meio delas, nessa altura aqui, olha, ela está protegida, independente se tem para-raio ou não aqui do lado, porque os raios vão tentar atingir a estrutura mais alta. Então, se eu não quero que as esferas toquem, né? Por exemplo, eu não quero que a esfera toque aqui nessa torre, nem toque no telhado aqui dessa casa. Então, eu vou ter aqui, olha, um para-raio aqui. Então, essa esfera vai vir rolando. Ela vai subir. Onde ela estava tocando aqui agora, eu tenho um outro para-raio. Tudo que é vermelho aqui é para-raio. Olha, essa bola aqui desce, encosta aqui nesse outro para-raio, que desce aqui e vai para o solo. Ou seja, em nenhum momento a minha esfera pode tocar na edificação. Aonde toca eu coloco um para-raio. Esse método a gente chama de método esfera rolante ou método isolado, né? Porque o elemento de captação está isolado da estrutura. Esse é o método de malhas, né? O método de gaiola de Faraday, que consiste, aí a gente vê muito galpão dessa forma, que é você fazer um mesh. Então olha só, classe 1 a 4, 5 a metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros. 20 metros. Então quanto menor for esse mesh aqui da malha, maior é o nível de proteção, tá? Então você faz esses meshes aqui para realizar proteção para o sistema de gaiola de Faraday. Hoje é muito comum você fazer o SPDA estrutural para prédio, porque a arquitetura, né, não é legal você ter os cabos de descida exposto no prédio. Então o que se faz? Utiliza-se as fundações, né, e a gente utiliza um elemento de descida aqui que a gente chama de rebar pela termotécnica. Quem depois quiser entrar no site da termotécnica, lá tem os catálogos, tem boas orientações. Então o que você faz? Você utiliza a fundação para aterramento, né, para escoar essa energia, né, da eletricidade dos raios, e coloca os elementos de captação aqui em cima. E tudo vai descer encapsulado em concreto, tá? Então, para a estética, para a parte arquitetônica, isso é muito bom. E para a questão mesmo também de segurança, né? Porque o concreto é um isolante natural, ele é um isolante. Então, eu não corro o risco, né, de em algum ponto as pessoas estarem, né, igual eu comentei do cabo de descida, olha, se tiver um cabo de descida passando próximo aqui da janela e a pessoa estiver aqui, pode gerar centelhamento e eletrocutar a pessoa. Então é interessante hoje o SPDA estrutural, tá? Então hoje prédio a gente parte pelo princípio de fazer o estrutural, em último caso que não. Em galpões, captores naturais, né? Em galpões de estrutura metálica, você pode estar utilizando também a própria estrutura como elemento de captação. Isso vai estar na parte 3, tá, da NBR 5410, que vai também te falar quais são as características que esses materiais têm que ter, deverão possuir. Espessura da telha, né, a espessura desse metal. Então a gente pode estar utilizando esses elementos de captação natural. A caixa d'água que eu cheguei a comentar, né, eu posso estar utilizando aqui com elemento de descida. Então eu colocaria um para-raio Franklin aqui em cima. Eu vou colocar aqui um para-raio Franklin. O raio vai cair no elemento mais alto. Então vem o raio, vai cair aqui. A minha estrutura é o elemento de condutor, ela suporta isso. Então o raio aqui vai descer. Essa estrutura aqui possui um anel de aterramento aqui em volta. Eu vou conectar ela ao solo.
e essa energia do raio vai ser dissipada. Agora pensa comigo, né? Se esse tanque tiver a espessura da chapa muito fina, e eu não coloquei o SPDA aqui para pegar o elemento de captação, o raio vai incidir aqui na estrutura e vai fazer um furo. E o que vai acontecer? A água vai embora. Então, como é um reservatório que vai atender a população, eu tenho que preocupar com isso, para não gerar vulnerabilidade no sistema de distribuição de água. Torres, né, pode ser considerado um elemento de descida, né, a estrutura delas. Então, o SPDA ele tem um sistema de captação, que são os para-raios. Nós temos os sistemas de descidas, tá? Sistemas de descidas e o aterramento. Então, são essas três partes. E eu vou colocar aqui a parte 4 da norma, que são os DPS, que são as proteções aí contra surtos e choque. Materiais da captação, né? Isso aqui é da norma, então, ou seja, o que eu posso utilizar como captor? O cobre, fita maciça, 35 milímetros e espessura. Sendo cobre arredondado maciço, então alumínio eu posso estar utilizando, tá? Aço cobreado eu posso estar utilizando, alumínio cobreado eu posso estar utilizando. O aterramento. O aterramento ele tem que ser um anel, então o SPDA, né, 5419, ela obriga que seja um anel, não existe uma outra configuração de anel. Lembra que a gente estava falando ontem de uma haste só, né? Esse aqui eu tenho uma estrutura metálica, eu posso vir aqui com uma haste e conectar. Isso aqui, gente, só vai acontecer em último caso lá na 5410, em último caso, porque a 5410 também, ela exige que seja feito um anel de aterramento. Então, toda edificação deve ter um anel de aterramento. Vocês levam isso, tá, com vocês. Porque eu tenho uma dificuldade enorme dentro de canteiro de obra, dentro de novas obras. As pessoas não acreditam nisso. As pessoas acreditam que basta você vir aqui, fincar uma hastinha, vir com um pedacinho de fio e conectar aqui que está resolvido o problema. E não é isso, tá? É um anel de aterramento. Ele pode ficar 20% exposto. Por quê? Vamos imaginar que você encontra aqui uma rocha, né? Esse pedaço aqui tem um baita rocha aqui no chão. Você não vai implodir, né, ou gastar algum dinheiro a mais para poder fazer a implosão dessa rocha aqui, dessa pedra. Então você passa aqui por fora. Então apenas 20% do perímetro da SPDA pode ficar exposto, do aterramento pode ficar exposto. Esse anel ele é enterrado 50 centímetros de profundidade e afastado da parede 1 metro, tá? Então 1 metro aqui afastado da parede. As conexões do aterramento. Aqui a gente tem as soldas exotérmicas. Então o que acontece? Tudo que ficar enterrado e não tiver como inspecionar tem que ser soldado, ok? Ou utilizado esse compressor aqui, olha, que são os conectores a compressão da Intel. Você não precisa de realizar a solda exotérmica. Se for fazer a parafusada das conexões dos cabos no solo, sempre você vai ter que estar utilizando uma caixa de inspeção, tá? Sempre vai ter que estar utilizando uma caixa de inspeção. Ô Gisele, essa parte do aterramento aí dessa solda esotérmica aí, eu já cheguei a mexer algumas vezes. É ruim demais, viu, para fazer essa solda aí. É ruim. Por isso que o pessoal está usando isso aqui agora, olha. Isso aqui substitui a solda esotérmica, tá? Substitui a solda esotérmica. Então vale a pena talvez estar utilizando. Mas eu vou ser sincero, a solda exotérmica, o que vai acontecer? Ela vai fundir um material no outro. Esse tipo de conector aqui, olha, mesmo eles falando que garante que não vai ter a entrada de oxigênio aqui dentro, com o tempo isso aqui vai se perdendo, tá? Então eu sempre aconselho o uso de solda exotérmica. Um sistema de aterramento, ele é para durar uns 30 anos, tá? Durar uns 30 anos. Os materiais de aterramento, né? É o cobre encordoado, 50 milímetros, então um cabo de 50 milímetros.
O diâmetro de cada fio tem que ser em torno de 3 milímetros. Se for arredondado maciço, o diâmetro tem que ser de 8 milímetros, então tem que ter cuidado com isso. Eu posso estar utilizando tubos, né? Mas aí são outros materiais. Isso tudo está na parte 3 da norma. Aço galvanizado a quente eu posso estar utilizando. Só que lembrando que quando você coloca um material de aterramento aço galvanizado a quente, isso aqui vai derreter, isso aqui vai enferrujar, tá? Isso aqui vai enferrujar ao longo do tempo. Então, seu sistema de aterramento, ele vai durar, às vezes, poucos anos. Então, sempre verificar essa viabilidade. Aí, aço cobreado e o aço inoxidável. Aqui vem a questão da equipotencialização, tá? Essa equipotencialização ela é feita através dos DPS, que a gente fala de equipotencialização indireta, e a direta, que é as ligações do cabo verde, né? O cabo verdinho das conexões. Exemplo, olha, uma tubulação aqui, olha. Essa flange aqui é de borracha, ou seja, estou isolando essa parte metálica daqui com essa. Então eu sou obrigado a fazer um jump, tá? Em tubulações em que está sendo exposto, né, a probabilidade de escape atmosférica, a gente tem que fazer esse jump e fazer o aterramento delas. A mesma coisa está acontecendo aqui. Mesma coisa acontece aqui. Eu vou falar que é a barra de equipotencialização, que é a BEP. Toda edificação, gente, ela é obrigada a ter isso aqui, ó, uma barra de equipotencialização. É uma barra de cobre, deixa eu ver se eu tenho foto dela aqui. Tem não. É uma barra de cobre. Depois eu abro a internet aqui e mostro. Então, num prédio, olha só, eu tenho essa barra de cobre. Eu vou vir vai vir lá da minha malha de aterramento os condutores. E eu vou, né, o condutor aqui, olha, da malha de aterramento, ele está entrando aqui. Então, eu cheguei com o meu cabo aqui de aterramento, lá do meu anel, tá? Daquele anel circundando, eu puxei um cabo e conectei aqui essa barra. Aí, toda a minha tubulação metálica, né, de gás é conectado nesse BEP. Meu cabo que vem, que é o que a gente chama de neutro, é conectado nesse barramento. A tubulação de água quente é conectado nesse barramento, ou seja, tudo é equipotencializado, tá? Tudo é equipotencializado. E nós vamos ter aqui, olha, uma bapa BEP que geralmente vai ficar no subsolo da edificação, tá? Na parte de baixo. E para cada 20 metros eu coloco uma barra auxiliar, que a gente chama de BEL, tá? Barra de equipotencialização local. Então eu coloco um BEL aqui e vou equipotencializar todos os equipamentos que estão nesse andar. A cada 20 metros eu coloco um outro BEL e vou fazendo essas equipotencializações, ok? E cada barra dessas, né? Cada barrinha dessa, eu vou conectar aonde? No BEP. Então fica tudo equipotencializado. Deixa eu mostrar para vocês aqui na internet, só para vocês verem o que é uma barra, um quadro BEP, que talvez vocês já até viram aí e não está familiarizando. BEP quadro. Ok, ó, isso aqui é um BEP, olha. É um quadro assim. Chega com cabo de cobre e os outros condutores aqui de aterramento. Ó, barra BEP. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui, ó. Isso aqui, ó, é um quadro BEP, tá vendo? A barra com outros conectores. Outro barra BEP. Tá? Alguém já viu isso? Eu nunca vi, não. Não, né? Essa é a barra BEP. Muita coisa, não é? Mas eu quero terminar, só um minutinho que eu tô terminando isso aqui com vocês, tá? Senão eu não termino a
meu objetivo de hoje. Então, o objetivo das inspeções, né? Falta pouco. Verificar a conformidade dos projetos e documentações, verificar se a instalação está conforme projetos adequados, verificar se os componentes do SPDA estão livres de corrosão, foi o que a gente comentou logo no início da aula a respeito do rapaz aí que mexe com as calhas. Firmes e robustos, ampliações das instalações elétricas, a inspeção quando inspecionar durante a construção da estrutura. Então, toda vez que você estiver implantando um sistema de SPDA, você tem que estar inspecionando. Após a instalação da SPDA, no momento da emissão do documento as-built. Após as alterações dos reparos, ou seja, fiz o SPDA, tive que fazer algumas modificações em campo, em virtude de interferência, ou seja, o que estava no desenho não teve como ser executado, eu tive que fazer umas adaptações. Então eu tenho que as-builtar depois do desenho, ou seja, representar o que foi de fato instalado. Após alterações ou reparos, ou quando a estrutura foi atingida, foram com a descarga atmosférica. E inspeções periódicas. Então a inspeção visual, 1 ano para locais que abrigam munição, explosivos ou locais de corrosão, ou seja, em local que você tem um grande risco aí de dano, no caso de uma incidência, e 3 anos para as demais estruturas, tá? São as periodicidades. Então é um mercado, pessoal, que tem uma demanda grande aí, crescente aí de adequação, até mesmo que é um quesito aí da 5410, tá? Da NR10, perdão, ter os SPDAs atualizados aí das indústrias. Então aqui estou mostrando um SPDA desse ginásio que eu mostrei para vocês no gerenciamento de risco. Eu optei, né, em estar fazendo um método de esfera rolante, então toda essa área que está achurada aqui é a área de proteção. E eu usei mini captores, tá? Em vez de colocar aqui um SPDA, um captor enorme, para não ficar algo feio, eu coloquei vários mini captores. Isso aqui é uma linha de vida que tem no telhado, então eu estou protegendo a linha de vida, né, para não cair a incidência de raio na linha. Então esse aqui é um método eletrogeométrico que eu adotei aqui para essa edificação. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui é uma igreja, tá? Projeto da reforma de uma igreja. Então aqui eu tenho a torre, né? Eu optei estar utilizando essa torre aqui para ficar coloquei aqui em cima da cruz um sistema de captação, e os cabos de descidas vão descer e interligar aqui a gaiola de Faraday que eu montei no telhado. Então eu montei uma gaiola, coloquei o para-raio. Essa linha tracejada de rosa aqui de cian é o anel de aterramento ao redor. Aí aqui são as minhas hastes, tá? Então esse aqui é o sistema de aterramento de uma igreja. Aqui o desenho, né, representando a barra BEP, tá? Quadro BEP. Bem, turma, era isso que eu tinha para falar sobre SPDA. Eu sei que deve ter gerado mais dúvidas, né? Mas igual eu falei com vocês, era para passar uma noção do que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Não tem como eu estar falando com vocês e isso aqui em pouco tempo de aula sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, tá? A gente tem pouquíssimo. O curso você vê, eu já fiz 2 cursos de SPDA. Cada curso foi de 24 horas, aliás, 40 horas. Então, ou seja, só SPDA deu para estudar 80 horas. 80 horas só para estudar SPDA. Mas eu vejo sim, quem tiver com interesse de atuar nessa área, né, tem que fazer um curso. A gente tem que fazer um curso para começar a estar se desenvolvendo.
Ok? Dúvida? Então, por mim tá tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Bem também. Pessoal, então obrigado aí pela companhia de vocês. Na terça-feira a gente vai falar sobre os DPS, como escolher. Aí vocês vão aprender para colocar na casa de vocês aí, tá? A gente vai falar sobre alguns para vocês estarem, caso tenha interesse e vontade, tá adquirindo. Aí a gente vai falar sobre DPS e o nosso conteúdo teórico do curso se encerra, ok? Aí no dia 25, a aula de quarta-feira, eu vou deixar lá livre para vocês acertarem os trabalhos para ser entregue no dia da prova, que deve começar no dia 1º, tá bom? Ok. Pessoal, obrigado aí, até a próxima aula. Um abraço. Boa noite. Boa noite.